Qual é a mais poderosa de todas as civilizações, estudioso? A civilização romana. Você sabia que Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha nazista ou a Itália fascista se utilizam de símbolos romanos para representarem seu poder? Pois é, a ideia da águia, construções monumentais, a ideia de César como grande imperador. Roma está em todos os lugares, mais do que a gente pode imaginar. Mas lá para o nosso Enem, a gente vai conversar um pouco sobre as chamadas políticas otavianas. Quem será que foi Otávio Augusto? Aguarde! Vamos lá? Pão e circo e paz romana. Ora, vamos lá. A civilização romana, ela chega ao auge durante o Império. O seu primeiro grande imperador de direito e de fato é Otávio Augusto, filho adotivo de César. Augusto significa aquele que é grande entre homens e deuses. Otávio estabelece duas políticas de Estado, uma delas chamada de pão e circo, outra chamada de paz romana. O pão e circo é uma política de desviar a atenção da população plebeia, uma população que durante o Império foi entrando em um grau de empobrecimento cada vez maior pela ampliação da escravidão em Roma. Roma chegou a ter 6 escravos para cada habitante livre. Então, convenhamos que não tinham muitas atividades de trabalho, muitas atividades de emprego fora o exército para a população plebeia. Isso era um problema. Como minha avó dizia, cabeça vazia, oficina do diabo. Você imagine milhares de pessoas em condições de moradia, condições de alimentação e de cotidiano precárias, habitando uma cidade chamada de Roma. Essas pessoas se rebelavam, essas pessoas acabavam questionando sua própria condição de vida. É aí, então, que Otávio Augusto resolve criar a chamada pão e circo, uma política de Estado que distribuía alimento, diversão. Dos 365 dias do ano romano, mais de 200 eram feriados, exatamente com aquela ideia de fazer com que as pessoas se dedicassem a outras atividades, alimentação, bebida alcoólica, os jogos dos gladiadores ou assistir às execuções dos cristãos em um determinado momento. Tudo isso desafiava a sociedade romana a prestar atenção não nos problemas, mas naquilo que o Estado, em política clientelista, estava dando a essa população. A política do pão e circo pode ser, inclusive, pensada nos dias de hoje, sendo utilizadas pelo regime civil-militar, associando, por exemplo, o cotidiano ao futebol, a Copa dos anos 1970, a maneira, por exemplo, que os meios de comunicação podem utilizar o cinema, a novela, para desviar a atenção das pessoas para determinadas situações ou construir novos discursos. As pessoas, através do lazer, acabam se alienando. As pessoas, através desse tipo de ação, param de refletir sobre seus próprios problemas e descarregam suas condições de frustração, suas condições de violência simbólica em outros elementos. Isso é o pão e circo. A outra política é a paz romana. E não se iluda com o nome paz romana, não. A paz romana foi feita a partir das armas, a partir das imposições, a partir do poder do Estado romano. À medida que a civilização romana se expandia, ganhava mais territórios, essa civilização estabelecia uma infraestrutura, estradas, pontes, funcionários públicos, prédios públicos, templos, tudo isso acabava criando um espaço. E esse espaço arquitetônico, esse espaço político, controlava a mente e os corpos das pessoas daquele território. A paz romana é uma política de colonização. A paz romana é uma política de imposição do poder discursivo romano através da sua religião, através do seu direito, através da sua língua, através dos seus exércitos, para controlar e criar uma nova identidade às regiões conquistadas. Esse processo da paz romana também está ligado à ideia de romanizar, de controlar, de dominar mentes e corpos. A paz romana levou Roma ao auge, mas também a paz romana levou Roma à crise. Chegou um determinado momento que apenas para pagar o exército romano, Roma gastava 70% daquilo que arrecadava. Então chegou um momento, por volta do século 3 ao 5, que Roma quebra. O Estado romano vai falir. E um dos motivos são os custos da manutenção dessa própria paz romana. Então, se liga, paz romana e a política do pão e circo. E a maneira que a gente consegue perceber essas práticas no nosso mundo cotidiano. Se lembre, não se esqueça, nada é 100% novo.
Nada é uma cópia, mas tudo sempre é ressignificado. Estudioso, estude!